A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está em Mateus 24, 45, no versículo 45, 24, 45 até os 50, que diz assim a palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para que lhes dê alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando seu senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá como governador sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Aqui, meus amados, essa palavra, o Senhor diz a parábola do servo fiel e o servo infiel. Aqui o Senhor está dizendo: quem, pois, é o servo fiel e prudente? Aqui o Senhor está falando com todos nós. Quem é o servo fiel e prudente? Ele está falando com todos nós, que o Senhor constitui sobre a sua casa, para que lhes dê alimento a seu tempo. Aqui o Senhor está falando com a igreja, né? Quem deu alimento a seu tempo? Os pastores hoje, a maioria estão dando alimento errado para as ovelhas, né? Então o Senhor está falando aqui, os pastores que se diz pastor, estão dando um alimento errado para as ovelhas. Estão dando o alimento errado. Então ele continua falando aqui: bem-aventurado aquele servo o qual o seu senhor vier e achar servindo assim. Aqui o Senhor está falando quando o Senhor voltar. Isso aqui o Senhor está falando do arrebatamento. Aqui o Senhor está falando do arrebatamento. Pois quando o Senhor voltar, achar aquele servo na posição, que estiver servindo o Senhor na posição, que estiver firme com o Senhor, não tiver agarrado a essas coisas do mundo, não tiver infiltrado nessas coisas do mundo, você entendeu? Aí ele diz assim: em verdade vos digo que porá como governador sobre todos os seus bens. Aqui o Senhor está falando do reino vindouro, quando o Senhor reinará na terra por 1000 anos. Quem obedecer o Senhor hoje, que participar do arrebatamento, que tiver na posição, vai governar com o Senhor por 1000 anos. No reino do Senhor Jesus, que Ele vai estabelecer sobre a terra. Então, temos que estar na posição. O Senhor aqui está nos dando um alerta. O Senhor está nos alertando dias após dias, entendeu? Para nós estar na posição. Porque Ele vai vir na hora que a gente menos espera. O arrebatamento ele não tem data, ele é iminente, a qualquer momento pode acontecer. E que ele continua dizendo: porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: meu senhor tarde virá. É o que estão dizendo hoje, meus amados. Muitos que se dizem cristãos, muitos pastores estão dizendo: não, o Senhor não vai vir agora não, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita água para passar por debaixo da ponte, assim que fala. Não, tem muita coisa para acontecer. O Senhor não vai vir agora. Então o Senhor diz aqui: porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Então é a igreja, é o povo da igreja que nós estamos vivendo hoje. Ninguém quer saber da volta de Jesus. Muitos cristãos, muitos pastores estão dizendo: não quer nem que fala sobre o arrebatamento. Não quer nem que fala que o Senhor nem agora vai vir. Então ele está falando aqui: porém, se aquele servo for mau e disser em seu coração: o meu Senhor tarde virá. E ele continua aqui no versículo 49: começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os bêbados. Aqui o Senhor está falando com relação ao mundo. Ele fala: não, o Senhor não vai vir agora não. Não, o Senhor não vai vir agora não. Aí está envolvido nessa política suja, nessa política imunda, está envolvido com esses senhores da política, você entendeu? Então eles não querem nada, eles não querem saber que Jesus volta agora. Eles não querem a volta de Jesus, que ainda tem plano para esse mundo, tem muita coisa para eles fazer ainda espera uma melhora para esse mundo ainda. Nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não vai ter melhor. O mundo não tem melhora, meus amados. O mundo não tem melhora, é da agora para pior. Então o Senhor está falando nessa palavra aqui. Aí no versículo 50 ele diz: e virá o Senhor
o Senhor daquele servo no dia em que o espera e na hora que ele não sabe. Então o Senhor vai pegar muita gente despreparada. O Senhor está dizendo aqui, vai vir naquela hora que eles nem sabem, que eles nem imaginam. O Senhor vai pegar muita gente de surpresa no arrebatamento. Muita gente de surpresa mesmo. Então o Senhor está nos alertando de várias maneiras. A palavra do Senhor ela é bem clara. Você entendeu? Mas o povo não está dando ouvido à palavra do Senhor, não está dando ouvido aos maranatas que estão levando a verdadeira palavra do Senhor. Então, o Senhor está dizendo aqui: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa? Que o Senhor está falando do pastor. O pastor ele tem que pregar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, dar o verdadeiro alimento para as ovelhas. Mas só que ele está dando um alimento errado para as ovelhas. Alimento falando sobre prosperidade, são coisas que faz as ovelhas ficar agarradas nesse mundo ainda. Então o Senhor ele é bem claro na sua palavra. Os pregadores chamados por Deus, eles são responsáveis. Os pregadores chamados por Deus, eles são responsáveis para alimentar corretamente o seu rebanho, mas eles não estão alimentando corretamente o seu rebanho. O Senhor ele fala, ele está nos alertando de várias maneiras. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: entretanto vós, irmãos, não estejais vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse como um ladrão, vos pegasse de surpresa. Aqui Paulo está falando: entretanto vós, irmão, não estejais vivendo em treva. Quer dizer, ele está falando aqui: não estejais apercebido, para que esse dia, como se fosse como um ladrão, e vos pegar de surpresa. Aqui então o Senhor está nos alertando. Aqui Paulo está falando: fica atento. Então os sinais estão aí, os sinais estão mostrando através das naturezas, através dos acontecimentos que está tendo no mundo, através dos acontecimentos em Israel, entendeu? Então o Senhor está dando os sinais, só que o povo está dormindo, o povo está envolvido com essa política satânica, que Satanás está usando a política para tirar o foco do povo, para o povo ficar envolvido com essa política e tirar o foco do arrebatamento. Meus amados, acorda que o nosso alvo é o arrebatamento, o nosso alvo é o céu. Aqui em Marcos 8,36 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que adianta, meus amados? Você está correndo atrás de dinheiro, de prosperidade, e está desligado, você está desligado das coisas do Senhor. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vai fazer o quê? Você está ganhando dinheiro, mas o que você vai fazer? Você está perdendo o melhor, que é a vida eterna. Então o Senhor é bem claro na sua palavra. Em 1 Coríntios 15:9 diz assim: Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo está falando: nós for esperar de Cristo só aqui na terra, nós somos mais miseráveis cristãos, nós somos mais miseráveis. Em Mateus 6,33 ele diz assim: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então esse versículo aqui em Mateus 6,33 inverteu. As igrejas inverteram esse versículo. Então falando assim, em vez de eles falar buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, aqui eles estão falando assim: buscai primeiro as demais coisas. Eles estão buscando hoje as demais coisas, não estão buscando o reino do céu. As igrejas hoje que estão deixando aparecer, estão buscando as demais coisas, mas não querem saber do céu. Entendeu, meus amados? Aqui em Apocalipse 16:8 diz assim: o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e lhe foi permitido que queimasse os homens com fogo. E no versículo 9 diz assim: e os homens que se queimaram com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre todas as pragas, e não se arrependeram para que lhe dassem glória. Aqui o Senhor está falando, aqui eu fui em Apocalipse, nesses dois versículos.
Aqui o Senhor está falando da pessoa que ficar na grande tribulação, aquela pessoa que ficar, que não participar da primeira ressurreição, que é o arrebatamento, ele vai sofrer a ira de Deus. Deus agora, meus amados, Deus agora é o Salvador. Deus agora é o Salvador, mas ele vai, futuramente é o juiz. Na grande tribulação já vai ser o juiz. A porta da graça vai estar fechada. Você entendeu? A porta da graça vai se fechar. Então, meus amados, a hora é agora. Vamos preparar para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento está iminente, os acontecimentos estão aí. Você entendeu? Não espere, meus amados. Mais uma vez eu volto a falar. Não espere nada de melhora para esse Brasil, para esse mundo, que não vai melhorar. Não vai melhorar. Não espere melhora para esse Brasil, para esse mundo, que não vai melhorar. Então o Senhor está falando aqui, o sol vai ser ferido. Aqui em Apocalipse 6, 16, 8 e 9, no versículo 8 e 9, diz assim: o sol vai ser ferido, Deus vai ferir o sol. Você entendeu? O quarto anjo derramou a taça sobre o sol e foi permitido que queimasse os homens com fogo. Então o sol vai ser ferido. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Meus amados, você imagina aqui um sol hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, um sol hoje de 40 graus, na grande tribulação, o sol vai ser ferido. Então, aí você faz assim, 40 vezes 7 são 280 graus. Quem é que vai suportar um sol de 280 graus? A Bíblia diz que o globo ocular das pessoas vão sacar e vai jogar fora. A carne vai derreter, você entendeu? O tanto de calor vai ser tão intenso. Quem é que suporta um calor de 280 graus? Ninguém suporta. Ninguém suporta um calor de 280 graus. Aí eu quero ver esses da LGBT fazer essas insultas na grande tribulação. Comer Bíblia, você entendeu? Profanar o nome de Jesus, você entendeu? Isso eu quero que eles façam isso na grande tribulação. Eu quero ver se eles vão conseguir fazer isso na grande tribulação. Então, meus amados, a hora é agora. Vamos estar ligados no arrebatamento da igreja. E aqui em Apocalipse 15, 16, diz assim: porque todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou na testa. No 17 diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Meus amados, se você ficar na grande tribulação, aí você pensa, você imagina assim: Jesus veio, arrebatou a igreja, eu fiquei, vou dar continuidade à minha vida. Meus amigos, meus amados, se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, seria muito fácil. O Senhor fala aqui em Mateus 24, 21, que nunca houve uma tribulação a essa que vai acontecer agora. Nunca houve. Nem o dilúvio que matou toda aquela raça humana todinha no dilúvio não vai ser comparado à grande tribulação. O Senhor fala, então, aqui em Apocalipse 15, 16, 17, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: que se você não tiver a marca da besta, você não pode fazer nada, você não pode comprar alimento. Como que você vai viver, meu amado? Como que você vai viver? Como que você vai viver? Não tem como. O Senhor é bem claro, Ele nos avisa. E aquele que levar a marca da besta já está condenado. Aquele que levar a marca da besta, que for chipado, já está condenado. E aqui em Apocalipse 14, 9 diz assim: o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua fronte ou na sua mão. E no 14:10 diz assim: este também beberá da ira de Deus que os deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então, meus amados, você não tem saída, você entendeu? Não tem saída. Então, aquele que aceitar a marca da besta já está condenado, não tem salvação para ele, já está perdido. Então, como que você vai fazer aqui? Como você vai se alimentar? Se você correr para o mato, se você fugir para o mato, não, eu vou fugir, eu vou para o mato, eu vou para o mato, eu vou me esconder, mas não tem nada. O anticristo, ele vai ter controle pelos cachorros robóticos, então ele vai te buscar onde você estiver, pelas essas moscas com chip, eles vão te buscar onde você estiver. Você não tem saída,
saída é Jesus, é você participar da primeira ressurreição, que é o arrebatamento. Então, meus amados, essa palavra aqui é para nos alertar. O Senhor está nos alertando de várias formas. Vamos se posicionar, vamos se santificar. Aquele que é santo se santifica cada vez mais, o Senhor diz na sua palavra. Então, fique na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos.